vivemos em um tempo onde nossa fé é testada, exercitada, onde sofremos a perseguição e crescente fúria de Satanás sobre nós, por saber que seu fim já está determinado. Tudo, entretanto, está sob o controle absoluto de Deus, nada acontecendo sem a sua permissão. Ele, na pessoa do seu Filho unigênito, nos alertou quanto aos sinais que precederiam a sua volta, os quais aconteceriam em frequência e intensidade cada vez maior até a sua segunda vinda. Embora existindo os fatos apontados desde a história da humanidade, são indicativos da batalha espiritual que ocorre e na qual estamos envolvidos. É seu aumento em intensidade e frequência, com o passar do tempo, acontecendo de modo simultâneo em vários lugares, que apontam para a iminência da volta daquele que até então é nosso advogado diante do Pai, ao sermos alvos de incessantes acusações do inimigo das nossas almas. Mas no momento da sua apoteótica volta virá como implacável juiz, para julgar e condenar todos os seus inimigos, pondo-os debaixo de seus pés, quando então não mais haverá chance de qualquer apelação por clemência. Terremotos, guerras, fomes, pestes, perseguição aos cristãos, falsos profetas sempre ocorreram através dos tempos. Mas para muitos é perceptível seu aumento em intensidade e frequência jamais vistos. Isto é um claro alerta para quem tem olhos para ver, para os que não estão com todos os seus sentidos entorpecidos, entregues a si mesmos porque não tiveram ouvidos para ouvir as advertências de Deus e, portanto, indiferentes e sem a mínima percepção de para onde estão sendo arrastados. Longe de ser um fato oculto, a segunda vinda de Cristo será plenamente visível a todos. Será com grande alarido, ao som de trombeta e voz de arcanjo, descendo das nuvens com grande poder e glória. Todos o verão, até os que o traspassaram, porque todos se levantarão dos seus túmulos em uma só ressurreição, uns para a glória eterna, outros para a eterna condenação. Nos versos a seguir, encontraremos sinais, dentre os quais nenhum deles será desconhecido para nós. Isto é, Jesus nos falou sobre tudo o que deveria acontecer. Vejamos. Guerras e conflitos sempre houve no mundo, mas a instabilidade e perturbação crescentes à medida que o fim dos tempos se aproxima é um indício claro do que Jesus nos preveniu, a proximidade da sua segunda vinda. A decadência moral e espiritual crescentes, o ódio, as constantes ameaças de conflitos de interesse entre os países serão o reflexo
do afastamento progressivo do homem de seu Criador. Eis as advertências. Mateus capítulo 24, verso 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Lucas capítulo 21, verso 10. Então Jesus lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Apocalipse 13, verso 17. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Ocorrerão desastres como vulcões, enchentes, furacões, terremotos, fomes e agravamento das doenças. Isto implicará em aumento do sofrimento humano. Jesus não disse que essas coisas poderiam acontecer, mas deveriam acontecer. E acrescentou que seria dado poder a Satanás para perseguir os escolhidos e vencê-los, isto é, tirar-lhes a vida, porque sua ação não pode ir além da destruição do nosso corpo. Continuemos a ouvir as palavras de Jesus dos versos que se seguem. Lucas capítulo 21, verso 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mateus capítulo 24, versos 7 a 8. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versos 3 a 6. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versos 23 a 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Isto demonstra que a igreja, os escolhidos de Deus, enfrentarão a tribulação. Mateus capítulo 24, versos 9 a 11. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Marcos capítulo 13, versos 9 a 10. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Até os judeus não convertidos a Cristo perseguirão os cristãos, sejam judeus ou gentios. Lucas capítulo 21, versos 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Os eventos são descritos na perspectiva de quem observa da superfície da terra.
e a queda das estrelas se refere à queda de meteoros ou chuva de meteoritos. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isto é possível agora pelo avanço da tecnologia, do conhecimento tecnológico e científico, conforme registrado em Daniel, capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Também nos preveniu Jesus sobre o aumento da iniquidade. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A grande tribulação será um período de extremo sofrimento que acontecerá antes do retorno de Cristo. Tudo isto é o processo pelo qual a igreja será purificada. Mateus capítulo 24, verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Marcos capítulo 13, verso 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. O aumento da apostasia, ou seja, do abandono da fé, será a preparação pelo afastamento da verdade bíblica para a enganação promovida pelo anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Os homens não suportarão ouvir a palavra de Deus, mas mestres segundo as suas concupiscências, ou concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, isto é, as suas depravações morais. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A grandiosidade do evento da segunda vinda de Cristo, quando todos o verão com poder e grande glória, assinalando o fim dos tempos, a definitiva derrota do mal, sem qualquer chance nesta altura de arrependimento e redenção. Para os escolhidos, aqueles que tiverem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, será o momento da confirmação da salvação e reunião com Cristo. Mateus capítulo 24, versos 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu
com poder e grande glória. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Eis então as armas da vitória dos eleitos. 2 Pedro capítulo 3, verso 10 a 14. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se deixarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que haja justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurais que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Portanto, em lugar de nos atemorizarmos, confiemos em Jesus, pois Ele é a verdade e, como não poderia deixar de ser, tudo sobre o que nos preveniu acontece diante dos nossos olhos. Assim, tenhamos gravadas em nossos corações as palavras. Salmos 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graça. Tiago capítulo 5, verso 16b. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Efésios capítulo 6, versos 3 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Atos 16, verso 3. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jeremias capítulo 17, verso 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 1 João capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão
de noite. Apocalipse capítulo 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Efésios capítulo 6, versos 11 a 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não tens que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos por que duvidar. As palavras de Deus jamais deixam de se cumprir. Você tem ouvidos para ouvir? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.